Paz do Senhor Jesus, vamos continuar aqui a nossa leitura no livro de Mateus, capítulo 26. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, do qual chamava Caifás, e consultaram-se mutualmente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lo sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. E Jesus, porém, reconhecendo isto, disse-lhes: por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter para sempre. Não havei de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para a minha sepultura. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez, para a memória sua. Aleluia, Jesus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E ele lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade de um certo homem e dize-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele para escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. Aleluia. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu, e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lo, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até que aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia.
Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizei. E Jesus disse-lhe: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo 2ª vez orou, dizendo: pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai, pois eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é este, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que vieste? Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Judas e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? É até engraçado, né? Eles foram numa multidão para prender um homem. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus e conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados, para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todos o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam,
apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2 e disseram: Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, aguardava em silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe deram socos, e outros o esbofetearam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo. Quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Amém. Aqui nós terminamos o capítulo 26 de Mateus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. É muito fácil a gente se emocionar com o Novo Testamento, né? Pois aqui trata de falar sobre a vinda de Jesus aqui, como foi, né? Sobre a morte dele. Só que não é para nos entristecermos, né? Por mais que a gente chore, por mais que a gente se emocione, é para alegria, foi para a nossa redenção, né? Que tudo isso aconteceu. Deus permitiu que isso acontecesse para que nós fôssemos salvos, né? E Jesus sofreu, sim, ele esteve aqui, passou por muita angústia, por muitas coisas, ele, né? A Bíblia mesma fala que ele ficou triste, né? Conforme tudo ia acontecendo, mas Deus era com ele. Em nenhum momento ele esqueceu do poder de Deus e que tudo era para a honra e glória do Senhor, do Pai, para que acontecesse tudo o que tinha que acontecer hoje, né? Para que ele pudesse vir e nos buscar na nuvem de glória. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós esperamos, né? Vamos ficar por aqui, o vídeo já ficou bem longo, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês.